Boa noite a todos. Me pediram para falar hoje sobre um remédio amargo, onde ninguém gosta muito de fazer, sabe que precisa fazer, mas quando a gente fala que tem que fazer, parece uma ofensa. Perdoar. O perdão das ofensas. Estava pensando sobre essa questão do perdão e que às vezes, quando a gente vai conversar com alguém que recebeu uma ofensa, recebeu uma injúria, uma injustiça, uma das coisas que a gente não pode falar para eles, perdoe, que parece que é uma ofensa para eles. E é justamente um remédio que Jesus ensinou para todos nós, que vai fazer bem para que a gente possa tirar pesos da nossa cabeça, dos nossos ombros, mas por vezes a gente não quer fazer. E vai trazer muitas benesses para nós. E sempre que me pedem para falar sobre o perdão das ofensas, eu vou me lembrar da história do Chico. Chico Xavier, como todos nós conhecemos, aquela pessoa boa, passiva, atuante, amor em pessoa, amava um cachorrinho, uma cachorrinha dele. E essa cachorrinha estava muito adoentada. E com ela muito adoentada, toda vez que ele chegava do centro espírita, 3 horas da manhã, quando ele chegava, ele ainda tinha que cuidar dela. E uma vizinha, com muita caridosa do jeito que ela é, matou a cachorra. E o Chico, com muita bondade e caridade, como nós pensamos como Chico era, ele ficou sabendo depois, e há algum tempo passando, o Emmanuel chega para o Chico e pergunta assim: Chico, você quer continuar tendo os contatos mediúnicos conosco, com a espiritualidade superior? E ele, lógico, claro, mas por quê? Não, porque desde quando você soube da sua cachorra, uma mágoa no seu coração foi sendo criada. E essa nuvem espessa que foi criada em seu coração está dificultando a cada dia mais a gente entrar em contato com você. Se continuar, a gente não vai mais conseguir entrar em contato com você. E ele, mais do que depressa, perguntou: e o que eu faço? Eu adorei a resposta do Emmanuel, que graças a Deus não foi para mim, mas foi para o Chico. Que quando a gente espera conselhos, posições da espiritualidade superior, eles sempre vão dar conselhos que a gente não queria. Eles não vão falar assim: faça o que você tem vontade de fazer, quer pular no pescoço da pessoa, gritar com a pessoa, fazer... Não. E o Emmanuel pede para o Chico chegar para a vizinha dele e perguntar: o que mais você deseja na sua vida? Qual é o sonho que você tem na sua vida? Aí o Chico: mas espera lá. Eu vou ter que perguntar o que mais ela quer na vida dela depois que ela matou a minha cachorra? É. E ele foi. Com certeza a gente não ia, mas ele foi. E ela falou que ela queria muito uma máquina de costura, não sei se vocês lembram, da Singer. É uma das... A senhora tem? É a melhor, né, dona? Exatamente, minha mãe tinha ela também. É a melhor, mas como tudo que é muito bom, é muito caro. E o Chico falou que para ele está pagando até nas próximas reencarnações dele, ele está pagando essa máquina.
Mas o interessante foi que no momento que ele foi entregar a máquina para essa vizinha, depois dela ter matado o cachorro dela e o Emmanuel ter mandado ele dar, no momento que ele deu a máquina, veio um jato de luz no seu coração e tirou toda aquela mágoa do seu coração e ele ficou sanado. Por que eu gosto dessa história? Porque ela vai pegar tudo que a gente precisa aprender sobre o perdão. Primeiro, se a gente não ficasse magoado, a gente não precisaria perdoar. É o que o Gandhi falava, eu não preciso perdoar porque eu não fiquei magoado. Mas lógico que cada um de nós aqui, sentados ou em pé, encarnados ou não, a gente ainda não tem essa evolução. E aí é por isso que lá no Livro dos Espíritos, na questão que o Kardec pergunta o que é caridade, ele vai responder 3 coisas. Benevolência para com o próximo, indulgências para os defeitos do outro e perdão das ofensas. E o interessante, eu vi uma vez um palestrante falar, e ele falou assim, se a gente não conseguir ser benevolente com o outro, a gente vai ter que ser indulgente com o defeito dele. E se a gente não conseguir isso, a gente vai ter que ir para o perdão das ofensas. Mas se a gente fosse benevolente já no começo, a gente não ia precisar perdoar. E é esse o desafio de todos nós. Se a gente precisa perdoar, é porque a gente já passou um caminho de não ter conseguido ser benevolente e não ter conseguido ser indulgente com o defeito do outro. Então a gente vai precisar perdoar, porque a gente se magoou. Aí a gente vai parar para pensar assim, mas então você está colocando que a responsabilidade é minha, é nossa, de ter que perdoar? Sinto muito, mas a doutrina espírita coloca justamente isso. A responsabilidade está em nós. Porque o outro vai dar o que ele pode. O outro, ele só é capaz de dar algo que ele tem. Então ele vai te dar ofensa, vai dar o que ele pode dar. Agora, a responsabilidade do que você vai fazer com isso, aí que é o desafio. E a questão da mágoa, ela é muito interessante, que ela é que nem uma panela no fogão. Se eu acendo o fogo e coloco a panela sem nada mesmo, se eu olhar, uma pessoa passar e olhar, vai pensar que a panela está boazinha, sem problema nenhum. Mas chega no momento, se você colocar a mão, você se queima. A mágoa é assim. Para você não está acontecendo nada. Para você, a panela não está esquentando. Mas você está esquentando a sua panela. E uma hora explode. Uma hora explode como uma doença, como uma revolta, como uma agressão. E quem criou isso? O outro que te fez a mágoa? O outro que te fez a ofensa? Não. Fui eu que fui alimentando quanto a isso. Então a gente vai começando a perceber que nós somos os responsáveis por nós mesmos. Ah, mas o mundo precisa ser justo. As pessoas não podem me fazer o mal. As pessoas não podem me contrariar. E aí a gente vai no livro Boa Nova, lá num capítulo que se chama Perdão. E nesse livro, ele vai passando algumas situações que o Cristo passou, e ele mostra os ensinamentos do Cristo antes do que aconteceu no Evangelho, nos fatos do Evangelho. E num desses, os apóstolos ficaram
revoltados com a cidade de Nazaré, porque o Cristo foi dar os seus ensinamentos na cidade de Nazaré e as pessoas não quiseram ouvir o Cristo e ficaram falando contra o Cristo. E os apóstolos, revoltados, ficaram numa ânsia de tentar proteger, de falar, de afrontar, de violentar, e o Cristo se mantinha sereno. Fazia o seu trabalho. Só que não deu mais para continuar, eles se afastaram. E os apóstolos, muito revoltados, perguntaram para o Cristo: mas a gente precisava impor as suas ideias. E o Cristo falou assim: mas não é orgulho da nossa parte querer que as pessoas, todas as pessoas, nos tenham como bons, nos dê gratidão, afeto. E ele diz mais: se todo mundo gostar de nós, isso muitas das vezes vai mostrar que você não é bom. Porque você não está indo contra ninguém. Você está sendo bom com todo mundo. Aqueles que tiverem ideias diferentes das suas, muitas das vezes isso não é aval de que você está fazendo o que é certo. Então é orgulho da nossa parte querer que todo mundo concorde conosco. E aí ele pergunta assim: eu posso esperar uva de espinheiros? Eu posso esperar bondade de quem tem maldade no seu coração? E é a mesma coisa que a gente pergunta para quando a gente recebe as afrontas, as injúrias. Eu posso cobrar uva de espinheiros? E aí os apóstolos falam para ele assim: mas mestre, eles precisam ser bons. E aí o mestre faz mais uma segunda pergunta para eles: e vocês? Vocês que estão cobrando isso do outro, já tem o reino de Deus nos seus corações? E aí eles respondem: não, mestre. Então como eu posso cobrar isso do outro? E aí ficam os dois pontos fundamentais para a gente começar a parar para pensar. A mágoa, muitas das vezes, ela é criada porque a gente acha que o outro precisa agir segundo eu acho que ele precisa agir. E eu acho que ele não poderia fazer aquilo. Mas e nós? Não seremos capazes de fazer a mesma coisa que o outro? Ou por vezes fazer coisa pior que o outro fez e a gente está a julgar? Então esse é o ponto que a gente precisa começar a perceber. A necessidade do perdão está dentro de cada um de nós. E aí fica uma pergunta bem enfática. Tá bom. Todos nós já sabemos que a gente precisa perdoar. Mas não temos vontade de perdoar. Porque tem gente que fala assim, que os médicos hoje já têm mais ideias de que você não perdoar gera doenças, muito câncer são gerados por não perdoar. Não digo que a gente não vai generalizar a todos, mas o médico às vezes fala para a pessoa e fala assim: você tem uma mágoa muito no seu coração e precisa perdoar? E às vezes a pessoa fala assim: tenho. Então perdoa. Não. Então você vai morrer. Vou. E aí a gente para pensar que o ato de perdoar, ele não é um interruptor de ligar e desligar. É um processo. Não é porque eu sei que é necessário eu perdoar que eu vou conseguir fazer
de uma hora para outra. Mas eu preciso criar esse processo. Porque se eu não fizer, como eu coloquei no começo da palestra, isso é um remédio que o Mestre Jesus trouxe para todos nós. Querendo dizer o quê? Você pode escolher não perdoar? Claro. Você tem seu livre-arbítrio. Mas quais serão as consequências do não perdão? A gente vai ter consequências no presente, no futuro próximo e no futuro mais distante. Quais serão as consequências no presente da gente não perdoar? A gente vai ficando cada vez mais rancoroso, com medo de amar, com a revolta dos nossos corações, depressões e mais adiante, doenças. E no futuro distante? Porque quando a gente fala assim, o obsessor, ele me persegue a cada dia. Ele é muito mal. Eles. O obsessor é dessa forma. Mas quem são os obsessores? Nós que não soubemos perdoar. As consequências vêm naturalmente. Quando a gente não quer perdoar, a gente vai ter essas consequências. Os obsessores do futuro são os que não foram capazes de perdoar no presente. Porque lá no plano espiritual a gente está livre para fazer o que quer. E aí o que vai estar em nossos corações se a gente não perdoar? A gente vai atrás da forra. Porque hoje no estudo da educação de sentimentos colocaram isso. Que você colocou para a gente, quando a gente não é maior que a gente não faz nada. Quando é menor que a gente joga para baixo. Aí eu até brinquei, coitado com o marido. Mas quando a pessoa é maior e a gente não pode fazer nada, a gente espera. E às vezes a gente desencarna e vai ser o obsessor do futuro. E, gente, as ofensas são cada vez maiores. Coisas que eu estou falando não são coisas, às vezes, coisas simples. Mas são coisas, por exemplo, alguém matar um filho da gente. Alguém tirar todas as nossas posses e jogar a gente no olho da rua. São coisas que não são fáceis, muitas das vezes, a gente perdoar. Traições. Porque a gente, às vezes, quando a gente lê livros, a gente romantiza demais. E a gente acha muito fácil. Teoricamente, é muito fácil a gente perdoar. Mas na hora da prática, é difícil. Porque alguém tirou algo que eu achava que era meu. Um filho meu, a minha saúde, as minhas posses, me violentou, me fez algo de uma afronta cada vez maior. Então, perdoar é necessário, mas não é fácil. Não é uma tarefa simples. E aí a gente fica se perguntar, tá bom, e agora? O que fazer? Como perdoar? Como a gente faz esse processo de perdoar? E aí, a gente estudando, vendo isso, o primeiro ponto que a gente precisa começar a perceber é querer. A gente vai precisar querer. É necessário ter a vontade de perdoar. Esse é um grande passo, porque a grande maioria das vezes a gente não quer perdoar. Não, Cristiano, todo espírita aqui que está aqui nesse salão adora perdoar. Fala que é para perdoar, vai sorrindo. É como se fosse comer chocolate. Não é assim?
De jeito nenhum. Fala que é para perdoar, você vai lá, conversa com outro. Eu conversar com ele? De jeito nenhum. Não é assim? Então, só o ato de querer perdoar já é um grande passo. Tá bom, eu quero perdoar. E aí? Tá resolvido? Nem começou. O próximo passo, todas as vezes que a gente vai lendo sobre as pessoas que perdoaram, eles precisaram desse passo fundamental, a compreensão do outro. Mas tem um antes desse. O distanciamento psicológico. É porque eu sou péssimo de decorar. O segundo passo, o Hamed ele diz assim: o grande problema para a gente perdoar é o ressentimento. E o Rossando Glinger, ele fala numa das palestras dele que o ressentimento é como se a gente vomitasse num potinho, fechasse, e de vez em quando você, no meio do trânsito, no ônibus, de vez em quando você abre e cheira aquilo que você... É para ser bem forte mesmo que ele coloca isso. Mas é isso que a gente faz. A gente ressentir, a gente sente de novo por todas as vezes. E a gente traz aquilo. Mas o interessante na reconstrução mental, sabe o que é? Ela sempre aumenta. Reconstrói alguma coisa na mente de vocês. Aquela coisinha que aquela pessoa fez, às vezes ele só falou um bom dia atravessado, e a gente vai reconstruindo, tanto na nossa cabeça, que daqui a 10 anos a gente já está pensando que o outro xingou a gente. Mas só foi um bom dia atravessado. Esse reconstruir, esse ressentir, a gente vai sempre construindo de uma forma mais má possível do outro. Então o Hamed ele coloca assim: vai ser necessário que vocês se distanciem psicologicamente daquele fato. Por que ele não fala fisicamente? Porque às vezes a gente não consegue se afastar, porque às vezes aquele que nos ofendeu é uma pessoa próxima da gente, dentro da casa espírita. Ah, não, mas casa espírita é só santo, não faz isso. Não, dentro da casa espírita. Marido e mulher, no trabalho, em qualquer outro lugar. Às vezes o distanciamento físico não é possível, às vezes sim. Ah, mas é só o distanciamento, é só a gente se distanciar? Não, porque a gente vai ter que conviver. Isso você vai ter que fazer por um tempo. Você vai precisar conviver com o outro. Ah, mas eu posso me afastar dele e nunca mais entrar em contato com ele. Espiritualmente falando, um dia você vai entrar em contato com ele. E você vai ter que se preparar para isso. Porque a lei de Deus é de harmonia. E a gente vai precisar se harmonizar com todos. E aí tem um terceiro passo. Qual é? A compreensão. Todas as pessoas que vão falar sobre o perdão, ele mais cedo ou mais tarde vai falar sobre a compreensão do outro. Aí também a gente tem que começar a pensar na compreensão de nós mesmos. Mas a do outro. Saber que o outro tem a realidade dele. Como Jesus falou, é possível eu exigir uva de espinheiros? Eu preciso compreender o outro como o outro é. Eu preciso compreender que o outro faz o que eu também posso fazer. Porque às vezes a gente se acha num patamar superior e acha assim, eu não sou capaz de fazer isso. E a gente tem que compreender e ter a certeza que sim. Todos nós somos capazes de fazer o que o outro faz e às vezes até pior.
A psicologia, por muitas vezes, fala assim, sabe, aquilo que você não suporta no outro, é aquilo que você tem, mas você não é capaz de olhar. E quando olha no outro, aquilo está te mostrando quem você é. Então você vai atrás de acabar com ele. Por isso que você às vezes não gosta do outro. Mas o outro é igualzinho você. A gente vê isso muito com briga de filho, marido, mãe com filha, com filho. E aí às vezes as pessoas falam assim, mas como pode, né? Os dois são iguaizinhos. É justamente isso. Nós somos capazes de fazer tudo que o outro fez. E quando a gente começa a compreender o outro, saber que cada um tem seu grau evolutivo e aceitar o outro, seja um pai violento, seja um pai que não foi um pai como foi que precisava, a gente vai começando a compreender e o perdão é mais possível. O perdão vai ser impossível se eu achar que eu não sou capaz de fazer o que o outro fazia. Porque a gente vai dizer assim, ele só fez isso porque ele é mau. Mas a maldade está em todos nós. E aí o processo do perdão vai começando a ser mais possível quando eu compreendo o outro. Quando eu sei que o outro fez porque é o que ele pode dar. E por vezes eu quero exigir dele mais do que ele tem. E aí o processo do perdão, ele vai começando a ser mais possível. E aí tem um outro ponto que a gente precisa fazer. Lá na frente eu precisei querer. Agora que eu compreendo, eu vou precisar buscar. Eu vou precisar buscar e achar o perdão dentro de cada um de nós. E às vezes, o achar e o buscar está no último papel que a gente ficou revoltado com Emmanuel. Que o Cristo falava, responda o mal com o bem. Foi a bendita máquina de costura que o Emmanuel exigiu que o Chico desse. A vizinha não deu o mal para ele, responda com o bem. Faça o bem para aquele que te magoou. Aí é desafiador. Aí, tudo bem você pedir para eu perdoar, mas se você pedir para eu fazer o bem para ele, aí é desafiador. Mas isso é o ponto alto do perdão. Aí a gente vai começar a perceber que a gente conseguiu. Mas não é um processo simples, de um dia, 2 dias, às vezes são anos. Agora, às vezes mágoas de um casal fica durante 10, 15 anos para ser sanadas. Isso querendo. E é um processo libertador para cada um de nós. Porque toda essa conversa não foi para o outro, foi para nós. Todo o ensinamento que o Cristo nos trouxe, a gente fala assim, o Cristo é bonzinho demais para os outros, ele quer que a gente seja santo para os outros. Mas todo o ensinamento do Cristo é para a gente. É para que nós sejamos felizes. Você perdoar o outro não quer dizer que você vai fazer ele feliz. Quando Jesus fala isso, ele está te mostrando, faça isso que você vai ser feliz. Porque não foi ninguém aqui foi criado por outro ser que não seja Deus. E se Deus é amor, tudo que a gente for contra esse amor vai trazer desequilíbrio, vai trazer dor, vai trazer sofrimento. Se eu insistir, mais cedo ou mais tarde as consequências virão.
Então eu tenho que lutar para fazer o que Jesus veio nos ensinar. Mas para que o outro fique bem? Não. No momento que eu perdoar o outro vai ter que lidar com o que ele fez. Existe uma justiça divina que ele vai ter que arcar. Mas o meu não perdoar, o Emmanuel fala assim, o não perdoar é você se chumbar no plano físico, na terra. O que é esse termo chumbar? Eu vou chumbar algo na parede. Você vai colocar bem preso, não é assim? Quando a gente não perdoa, a gente está se chumbando aqui no plano terreno. A gente precisa ter essa ideia. E quando a gente perdoa, a gente se liberta. Aí a gente, no plano espiritual, a gente está bem melhor. E tem um ponto que Jesus fala com os apóstolos lá no Boa Nova, no final. Aí ele coloca duas coisas assim. Tome cuidado, porque o perdão, ele não te dá o direito de você não fazer o que você deveria fazer. A mágoa que o outro te fez não justifica você deixar de fazer o trabalho que você deveria estar fazendo aqui dentro da Terra. O que isso quer dizer? Quantas e quantas vezes a gente, quando chega lá no plano espiritual, ou quando a gente vai se envelhecendo, a gente diz assim, eu não fiz isso porque o meu marido me fez aquilo. Eu não fiz isso porque o meu pai e minha mãe não me cuidaram direito. Eu não fiz isso porque alguém me magoou dessa maneira. E o Cristo coloca justamente isso, não é justificativa para a gente deixar de fazer o nosso trabalho aqui no mundo pelas afrontas que os outros nos fizeram. E a segunda coisa, o perdoar não tira a sua responsabilidade de manter a sua paz. Não tira a sua responsabilidade de você se precaver das injúrias. O que isso quer dizer? Por que eu coloco aqui? Não é porque Jesus falou que você tem que perdoar 70 vezes, 7 vezes, que você não vai tentar defender a sua paz. A defesa da sua paz é a sua responsabilidade. Se eu sei que um cristão, ele é mau, ele rouba, ele é violento, você vai perdoar ele? Perdoa. Mas você vai continuar a relação, ou você vai continuar estando totalmente aberto para ele voltar a te violentar? Por quê? Perdoar, sim, mas mantenha a sua paz. Você é responsável por ela. Não podemos chegar lá no plano espiritual e dizer assim, mas ele é responsável por isso. A espiritualidade vai falar, mas você podia ter mantido a sua paz. Mas você falou que eu precisava perdoar 70 vezes, 7 vezes. Sim. Mas nem por isso a gente não precisa ter a nossa paz. A responsabilidade é nossa. Então ele coloca para que a gente tenha esses dois cuidados. Para que a gente comece a perceber que a responsabilidade é nossa. Pela nossa paz, pelo nosso perdão pelo outro. E quem sabe, cada vez mais a gente desenvolva a capacidade de nem precisar perdoar. Mas isso vai ser quase impossível. Sabe por quê? Porque existe uma coisa chamada orgulho. Uma coisa chamada orgulho que a gente adora. Para que a gente não se sentisse magoado, a gente precisaria deixar esse orgulho um pouquinho de lado.
para que a gente não precisasse perdoar tanto, a gente precisaria ficar cada vez menos ofendido. E quanto a gente está sendo ofendido hoje em dia? Quanto a nossa sensibilidade hoje em dia está à flor da pele? Quanto mais a gente ficar à flor da pele, quanto mais a gente enxergar a ofensa em tudo que os outros fazem, mais eu vou precisar perdoar. Deu para compreender? Aí vocês vão falar assim, poxa, mas eu queria que você me falasse que o culpado é o outro. O culpado é o outro que me fez a afronta. O culpado é o outro que me fez a ofensa. Ele tem a culpa dele, ele vai ter que arcar com a dele. Mas o grande desafio que o Cristo queria de cada um de nós é saber o que eu vou fazer com isso. Quando eu receber isso. Porque não é... A gente vive num mundo de provas e expiações. Vai lá no livro do Evangelho e vê o que é o mundo de provas e expiações. É um mundo de beleza? É um mundo que todo mundo é bom? É um mundo onde o bem sobrepõe o mal? Não, pelo contrário. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eles falam assim, é o mundo que o mal sobrepõe o bem, não é? Você pode ver aqui como um hospital, uma escola, um hospício, uma prisão, tem tudo aqui. Então o que a gente vai esperar no mundo, nesse mundo que a gente vive? Vai ser ofensa, vai ser ingratidão, vai ser violência, sim. Por isso que a espiritualidade ela não fala assim, se você sofrer uma injúria, muitas das vezes ele vai falar assim, quando você sofrer a injúria, porque a gente vai sofrer. E olha que eu estou centralizando no que a gente sofre. Sabe por quê? Em momento nenhum, provavelmente, nenhum de vocês que estão aqui pensaram nas afrontas que você fez para o outro. A grande maioria das vezes, quando a gente fala do perdão, a gente vai cair na nossa cabeça quem foi que me magoou, quem foi que me afrontou, quem foi que me deu a injúria. Mas nunca, muitas das vezes a gente para pensar quem foi que eu fiz a injúria, para quem foi que eu fiz a ofensa. Porque aí a gente não se coloca no mesmo patamar e a gente precisa começar a perceber isso. Nós seremos capazes de sermos deuses. Vós sois deuses. Todas as capacidades que o Cristo tem, nós temos. Está dentro de cada um de nós. Mas a gente vai precisar fazer ela aflorar. A sociedade vai exigir. Para que a gente seja o sal da terra onde quer que a gente esteja. A força a gente já tem. O ensinamento a gente já tem. Agora falta a gente fazer. Boa sorte para todos nós.